Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa revisão de hoje, vamos falar sobre equação do segundo grau. Quem lembra aí? Esse assunto está mais recente. Então, vamos revisar, fazer alguns exemplos para relembrar tudo. Então, vamos lá, gente. Começando primeiro com algumas equações e nós temos que identificar aquelas que são de fato uma equação do segundo grau. Então, uma coisa importante, para ser uma equação de segundo grau, tem que ser uma equação e precisa ter o maior expoente sendo o número 2. Então, o maior expoente que apareça tem que ser o número 2. Então, observem que nessa primeira equação tem uma igualdade, é uma equação, mas o maior expoente é o número 13. Então, aqui não é de segundo grau, ok? Essa segunda aqui, será que vai ser? Sim, né? Olhem lá o expoente. O maior expoente é o número 2. Nessa daqui, o maior expoente é o número 4. Então, essa aqui não é a equação de segundo grau. E essa daqui, será que é? Sim, olhem lá, o maior expoente é o número 2. E essa última aqui? Então, parece-me que é, mas ao desenvolver aqui esse produto notável, revisão aí de aula anterior, você observa que o x ao quadrado com o x ao quadrado se cancelam. Então, ficou uma equação de primeiro grau e não de segundo grau. Então, as equações aí que são de fato de segundo grau são as que estão no item B e no item D, ok? Relembrado? Então, vamos agora à resolução de uma equação de segundo grau. Então, nessa revisão, nós vamos apenas relembrar a resolução de uma equação de segundo grau por meio da fórmula resolutiva. Aqui nós não vamos relembrar aquelas outras maneiras de resolução, tá certo? Somente a fórmula resolutiva. Então, como que é a mesma fórmula resolutiva? A tal fórmula de Bhaskara que vocês falam? Então, a fórmula resolutiva é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo dividido por 2a, né? 2 vezes a. Então, essa aqui é a fórmula resolutiva extremamente importante. Vocês precisam lembrar dessa fórmula aí para a resolução das equações de segundo grau, ok? Então, agora vamos fazer dois exemplos utilizando ela para ficar tudo bem esclarecido aí para vocês. Então, observem aqui, nós temos essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Então, vamos resolvê-la, descobrir quais são os valores de x utilizando a fórmula resolutiva. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos identificar quais são os coeficientes a, b e c nessa equação. Então, quem que é o coeficiente a? É o número que acompanha o x ao quadrado, ou seja, não tem nenhum número ali, mas então é o número 1. Quem é o coeficiente b? É o que acompanha apenas o x, então é menos 1. E o coeficiente c, nesse caso, será menos 20. Então, agora é só fazer a substituição ali na fórmula e desenvolver todo o processo. Então, nós teremos que x é igual a menos b, ou seja, menos da fórmula, mas o b é menos 1. Então, menos com menos, mais, por isso aqui ficou 1 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 20, tudo dividido por 2 vezes 1. Então, nós substituímos cada coeficiente no seu local apropriado. Agora, resolvendo aqui, nós temos que x é igual a 1 mais ou menos, raiz quadrada de 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. E agora, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 20 fica mais 80, fazendo ali o jogo de sinal. Então, ficou raiz quadrada de 1 mais 80 dividido por 2. Assim, nós temos que x é igual a 1, mais ou menos a raiz quadrada de 81 sobre 2. E x vai ser igual a 1 mais ou menos 9 sobre 2, porque a raiz quadrada de 81 é 9, né? Temos agora que fazer as duas opções, né? As duas respostas, o x' e o x duas linhas. Primeiro, nós vamos somar 1 mais 9 sobre 2, que é 10 sobre 2, resultando em 5. E o x duas linhas nós vamos subtrair, então 1 menos 9 sobre 2, que é menos 8 sobre 2, resultando em menos 4. E assim, então, a solução dessa equação, ou seja,
os valores de x dessa equação são 5 e menos 4. Tranquilo até aqui? Todo mundo relembrou? Tudo certo? Se não, mandem mensagem para a prof, tá? Vamos para mais um exemplo aí, uma situação em que envolve equação de segundo grau. Ana decidiu construir um galinheiro retangular cuja área será 15 metros quadrados. Quantos metros de tela terá de comprar para cercar o galinheiro, considerando que um dos lados terá 2 metros a mais que o outro? Então, primeiro de tudo, a gente sabe que área de retângulo é base vezes altura. E a gente conhece aqui a área que é 15 metros quadrados. O que nós sabemos? Que os lados desse galinheiro, eles são, se um lado mede x, o outro mede 2 metros a mais, então x mais 2. Então, nós não conhecemos a medida dos lados, né? Então, um lado mede x, o outro mede x mais 2. Ao multiplicar esses dois lados, base vezes altura, tem que resultar na área que é 15. Então, vamos escrever isso. Observem ali, nós temos então que x vezes x mais 2 é igual a 15. Resolvendo isso, fazendo a distributiva, então nós temos x ao quadrado mais 2x igual a 15. Organizando a nossa equação de segundo grau para ficar igual a zero, então nós temos x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Muito bem, então agora a gente tem que resolver essa equação para descobrir o valor de x, uma vez que x é um dos lados desse galinheiro, desse retângulo, e é exatamente isso que a gente quer saber. Porque para descobrir a quantidade de cerca, né, de tela para cercar, eu preciso saber quanto medem os lados desse retângulo, né, desse galinheiro. Então, nós temos que descobrir qual é o valor de x. Para descobrir o valor de x, então, nós temos que resolver a equação de segundo grau. Podemos utilizar a fórmula resolutiva, né? Então, fazendo ali a substituição dos coeficientes adequados, né, nos locais adequados, nós temos que menos b, então b é 2, por isso ficou menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 15, dividido por 2 vezes o a, que é 1, né? Agora, vamos resolver isso. Nós temos que x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, mais 60. Menos com menos é mais, né? Na multiplicação, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 15, 60. Dividido por 2. Assim, x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 64, sobre 2. E assim, x é igual a menos 2, mais ou menos 8, sobre 2, porque raiz de 64 é 8. Agora, vamos para o x' e o x duas linhas. Então, temos menos 2 mais 8 sobre 2, que é 6 sobre 2, resultando em 3. O x duas linhas, menos 2 menos 8 sobre 2, ou seja, menos 10 sobre 2, que é menos 5. Muito bem, mas agora a gente tem que prestar atenção que esse é um problema que existe todo um enunciado por trás. Então, esse x é a medida de um lado. Então, faz sentido o lado de um galinheiro medir menos 5 metros? Não faz, né? Então, a gente vai considerar apenas a resposta positiva, ou seja, x igual a 3. E assim, a gente entende que os lados desse galinheiro medem 3 metros e 5 metros. Por quê? Um lado mede 2 metros a mais que o outro. Então, se a gente descobriu o x, o outro lado será x mais 2, ou seja, resultando em 5. Mas tá, descobrimos os lados. Agora, o que a gente faz? Então, a gente tem que fazer o perímetro, porque eu quero cercar esse galinheiro, eu quero fazer o contorno do galinheiro. Então, se eu tenho que os lados medem 3 e 5, os outros lados também medirão 3 e 5, né? Então, somando todos os lados, nós temos 3 mais 3, 5 mais 5, resultando em 16 metros. Então, será necessário comprar 16 metros de tela para cercar todo esse galinheiro. Ok? Entendido? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre equação do segundo grau, essa revisão, né? Esse momento de relembrar como se resolve uma equação de segundo grau. Qualquer dúvida que tenha ficado, não hesitem e mandem mensagem, perguntem, combinado? Um beijão e até a próxima aula.